Temos o Bitcoin caindo 3% para o dia de hoje, mas cuidado que isso pode ser uma armadilha. Armadilha para você que está pegando short no Bitcoin, esperando que ele vai cair bastante. Não descarto a possibilidade disso acontecer, mas alguns vestígios mostram para a gente que a possibilidade dessa queda de Bitcoin é para ser apenas uma capturação de liquidez para voltar subindo a partir da próxima semana. Eu vou estar te mostrando aqui essa possibilidade e o que fazer. Eu gosto de estar sempre passando aqui para você o que fazer, independente de direção. Por mais que pareça ser uma armadilha, acredito que possa ser uma armadilha e simplesmente uma continuação do que já aconteceu no passado, mas é interessante a gente se precaver para movimentos atípicos. Por mais que a gente tenha um movimento atípico, que sempre acontece no mercado também, a gente está preparado e saber o que fazer nesses momentos e nessas circunstâncias, tá bom? Então vamos lá, que hoje eu quero estar te mostrando aqui o que está acontecendo com o Bitcoin e hoje vamos nos ater apenas a Bitcoin. Não vamos falar sobre altcoin no vídeo de hoje. Por quê? Já falei no vídeo de ontem, já falei no vídeo retrasado também, e hoje tem muita coisa para a gente estar observando Bitcoin barra mercado tradicional, tá bom? Então vamos lá, que primeiro eu quero estar te mostrando isso daqui, onde já tinha falado para você na semana passada, tá bom? Falei sobre isso na sexta-feira, falei sobre isso na live de sábado e falei sobre isso no decorrer dessa semana, que é a possibilidade do Bitcoin estar formando nesse momento atual o que aconteceu na semana do dia 19 de abril. Na semana do dia 19 de abril, a gente teve o Bitcoin absorvendo todas as vendas que a gente teve, rompendo essa região de suporte em 60 mil, onde o Bitcoin recuperou em um único dia, no dia do fechamento, que foi domingo, muito próximo das 9 horas da noite. Ele simplesmente voltou e recuperou praticamente todas as perdas e absorveu todas as vendas. O que aconteceu aqui? Olha só, a gente teve um momento onde os compradores se abstevem, esperou os vendedores agredir e levar o preço até onde eles conseguiriam levar. Eles conseguiram levar o preço até 56, 57, só que esgotou toda a força, toda a pressão vendedora. Porque quem queria vender, vendeu o suficiente e simplesmente parou, porque precisava recomprar ou precisava comprar em algum ponto. Sabendo disso, os compradores, quando chegou nessa região onde esgotou a pressão vendedora, eles simplesmente começaram a agredir, voltaram a comprar. Institucional e pessoas que queriam comprar começaram a comprar nessa região. Quem vendeu também voltou a comprar porque sentiu que a pressão compradora estava voltando naquele momento, naquela região. Ou seja, a gente teve a absorção de todas as vendas. Essa é uma característica de absorção e esse é o fundamento técnico por trás de uma absorção. Na semana seguinte, a gente teve mais pressão vendedora, o preço voltou aqui para essa região de suporte, nas semanas seguintes altas. Por quê? A pressão vendedora que chegou até aqui na semana seguinte não deu continuidade porque mostrava para os compradores que, chegando nessa região, não tinha tanta pressão vendedora porque já foi esgotado nessa semana aqui. Observe o que aconteceu na semana passada, a mesma coisa. A gente teve pressão vendedora, a gente teve, obviamente, algumas informações atípicas que, onde os compradores se absteve, deixou os vendedores agredir, trazer o preço até 58, não chegou nem a 56 e a absorção muito próximo do fechamento, porque ali esgotou a pressão vendedora. A mesma coisa pode estar acontecendo na semana atual, a mesma coisa que aconteceu na semana seguinte, da semana do dia 19. Ou seja, os vendedores estão simplesmente se abstendo, os compradores se abstendo, para deixar os vendedores esgotar ou o que a gente chama de capitular. Esgotou, não tem mais, aquela galera que está vendendo não tem mais interesse em estar vendendo mais ou não tem mais o que está vendendo. Eles capitularam. E a gente consegue observar isso olhando o volume. O volume vai mostrar para a gente se existe muita pressão vendedora naquela região ou não. É simplesmente os vendedores se abstendo. Olha o volume que está acontecendo. Quando a gente vem aqui para o volume, a gente tem o volume simplesmente do que estava acontecendo na semana passada. Na semana passada, nessa região, em toda essa região de 60, 61, o preço foi lá para 62. Toda essa região aqui que a gente teve o preço andando, está no mesmo volume atual, volume de 27 bilhões, enquanto o preço está caindo para a região de 60 mil dólares por unidade. Ou seja, o que está acontecendo aqui, na minha opinião, é a abstenção. Os compradores estão se abstendo, estão ficando de fora, estão cruzando os braços e vendo até onde os vendedores vão levar o preço. Só que os vendedores, quando a gente vai ver, não estão agredindo tanto.
A gente não está tendo tanta pressão ou tanto volume, aqui é que entra o volume, tanto volume vendedor. Então, essa queda mostra que os compradores estão ficando de fora, deixando para ver até onde os vendedores vai levar. Só que os vendedores já não tem tanto para estar vendendo, porque já foi esgotado nessa semana aqui, tá bom? Então, isso mostra para a gente a primeira possibilidade, essa é a primeira possibilidade, ou o primeiro vestígio que mostra que aqui pode ser simplesmente uma armadilha em que os compradores estão se abstendo e deixando para depois começar a agredir e trazer o preço para 65. Isso pode estar acontecendo quando a gente observa esse primeiro vestígio. Quando a gente vai ver outro vestígio, que é a possibilidade da captura de liquidez, na semana passada também falei sobre isso para vocês, e essa semana também falei sobre as regiões de liquidez. Enquanto o preço estava chegando nessas regiões de 62, tínhamos ali, ou até mesmo nessa região de 63, se não me engano, falei sobre isso no vídeo de segunda-feira, quando o preço chegou a 63. Ontem simplesmente não gravei porque o preço estava seguindo o que eu tinha falado, então não publiquei vídeo no dia de ontem, tá? Estava seguindo basicamente a mesma coisa e eu não queria ficar repetindo a mesma coisa no vídeo de ontem. Então, o preço veio buscar liquidez de 60 mil, veio buscar liquidez de 61 também. Depois de ter buscado essa liquidez, agora a gente pode começar a ver liquidez subindo lá para 65. A gente vai observar se de fato isso vai acontecer, e se acontecer, a gente vai caracterizar que sim, ele está seguindo tudo que foi dito aqui, e toda essa observação técnica e gráfica, e a partir de então, liquidez sobe e preço vai buscar essa liquidez lá em cima em 65. Existe também essa possibilidade, também caracterizando a possibilidade de armadilha. Olha o que está acontecendo aqui no gráfico de 4 horas. O gráfico de 4 horas ele ultrapassou essa região que é para ser uma região de suporte e está voltando para cima de novo. Só que eu não descarto o rompimento e mais queda para 56. Eu não descarto isso, tá bom? Não estou descartando isso. O que eu quero mostrar para você é a observação do curtíssimo prazo e da possibilidade da formação de uma armadilha. E a gente vai ter essa confirmação de armadilha a partir do momento que, no gráfico diário, por exemplo, ele voltar para cima de 61, 60.800, 60.900, basicamente nessa região, tá bom? E no semanal principalmente, ou seja, a gente tem até domingo 9 horas da noite para estar confirmando também isso aqui no semanal. Tudo isso aconteceu no semanal, preço segurou no 4 horas acima de 61, chegou lá no fechamento diário, preço voltou para 61, segurou no fechamento diário acima de 61, preço segurou no semanal acima de 61, tudo confirmando que na semana seguinte a gente pode ter isso daqui, ó. A gente pode ter uma semana bem positiva e com um engolfo, preço engolfando aquela semana onde foi uma semana vendedora, ou seja, os compradores voltando a agredir o preço à vista, comprando a mercado. Então, isso é importantíssimo a gente estar vendo para essa semana. O fechamento dessa semana vai ser muito importante. Observe, eu não descarto a possibilidade de um rompimento aqui, tá bom? Eu não estou descartando a possibilidade de um rompimento que queda para 66. Não estou descartando. O que a gente vai observar para essa semana são essas confirmações. Preço no 4 horas, preço no diário, preço no semanal acima de 61. Se isso acontecer, a gente na próxima semana vai ter Bitcoin a 66 e na semana seguinte Bitcoin a 71, tá bom? Então, essas são as principais observações aí para Bitcoin. Outras coisas que me mostram a possibilidade de uma armadilha aqui é que a gente tem o preço caindo em uma circunstância positiva. Como assim? A gente tem circunstância positiva para mercado onde a gente tem o ouro subindo quase 1,5. Circunstância positiva que pode impulsionar o Bitcoin. Ou seja, era para o dia de hoje para o Bitcoin subir 2%, 3%, porque a circunstância mostra que o mercado de renda variável está positivo. A gente tem índice subindo, a gente tem dólar caindo 0,5%. Olha a queda do dólar, formando até mesmo um topo mais baixo. O dólar engolfando semanas anteriores, engolfando 2 semanas. A gente tem circunstância positiva, porque a gente está olhando Bitcoin barra dólar. Se o dólar está caindo, circunstância positiva para Bitcoin. Então, tudo o que está acontecendo em mercado tradicional traz uma circunstância positiva para Bitcoin. Essa queda para o dia de hoje pode ser uma queda momentânea ali, que pode acontecer, ou o Bitcoin voltar para 61, segurando 61, segurando no 61, tudo positivo para uma continuação e uma volta e confirmação de tudo que eu trouxe até aqui. Então, tudo isso mostra que temos circunstâncias positivas e a possibilidade de um possível falso rompimento de suporte e armadilha para tirar
todos os vendedores nesse momento, tá bom? Mostrei volume para você, que volume está mostrando essa circunstância. Outra coisa é que Grayscale não está comprando, mas a BlackRock essa semana comprou 1.000 bitcoins, saiu de 305 para 306,9, comprou quase 2.000 bitcoins aí essa semana, primeira compra de algumas semanas. BlackRock passou alguns dias, algumas semanas aí se abstendo de compra, mas já voltando a comprar um pouco. Isso é muito importante, porque se comprou 1.000, amanhã pode comprar 2, depois 4, depois 5. Quando o BlackRock voltar a comprar, isso pode trazer uma vertente positiva para o mercado, trazendo mais pressão compradora. Não de BlackRock, mas das pessoas que estão observando que a BlackRock está comprando, tá bom? Então, essa é uma outra circunstância positiva que pode trazer aí essa possibilidade de alta para Bitcoin. Outras circunstâncias positivas que eu já mostrei, liquidez. Foi tirada toda a liquidez de 60, agora a liquidez está lá em cima. A gente tem liquidez de 64 agora para buscar no diário, nos 3 dias e no semanal, tá bom? Quando a gente vai observar a liquidez como um todo, as regiões de liquidez até 53, por exemplo, até 53, se porventura a institucional quiser buscar liquidez abaixo, a gente só tem 2 bilhões, até 53 mil dólares. Só que, olhando até 70 mil, por exemplo, 70, 71, a gente tem 12 bilhões em liquidez para ser tirado do mercado. Então, a gente tem mais liquidez em cima até 71. Então, para buscar liquidez institucional, precisa elevar o preço e não derrubar, tá bom? Então, é mais uma circunstância mostrando para a gente que existe a possibilidade disso ser uma armadilha e o preço voltar a subir. Outra coisa importante, quando a gente vai observar indicadores técnicos, alguns indicadores técnicos estão apontando preço extremo de fundo. Por quê? A gente tem o nosso ciclo de mercado, todo ano, a cada 2 anos, a cada 3 anos, a gente tem a formação de ciclo. Depois de halving, depois de tudo que acontece com o mercado, com a diminuição de oferta e o aumento na demanda. Tudo isso caracteriza o ciclo e todo ciclo tem algumas circunstâncias semelhantes. Óbvio, algumas coisas vão mudar, mas o contexto como um todo vai acabar se parecendo. Como, por exemplo, o que aconteceu aqui no Stock Flow, que é um indicador de ciclo, um indicador preditivo, um dos poucos indicadores preditivos de ciclo, tá? A gente não pode confiar 100%, mas algumas coisas ele mostra que faz sentido, tá bom? E nos ciclos passados a gente teve o extremo chegando aqui nessa região, nessa linha. Observe que a gente tem uma linha aqui em marrom ou vermelho escuro, dependendo de como você está observando essa linha aí, da cor que esteja a linha aí no seu gráfico. Mas aqui, todas as vezes que a gente chegou depois do halving nessa linha, a gente teve o início do bull run, o início do ciclo de alta, foi extremo do preço. Só que olha o que está acontecendo agora, a gente está vendo o extremo do extremo, a gente tem um preço muito extremo. Nunca aconteceu do preço ficar como está acontecendo agora. Aqui no indicador, o preço no momento atual, na altura atual, o preço está rompendo e ficar vermelho, como está vermelho aqui, como aponta um vermelho de 1.400. Nunca apontou um vermelho rompendo essa linha marrom aqui. Então, a gente tem o preço extremo observando o indicador, como por exemplo o Stock Flow. Indicador de ciclo bem interessante também, que é o P-Cycle, ou P-Cycle, como muita gente chama, que é um indicador que tem uma DMA aqui mostrando a região de fundo, a DMA de 111, onde mostra as regiões de fundo, a DMA de 350, se não me engano, 350 vezes 2, que é uma região de topo, mostrando a região de topo, tá bom? E o ciclo termina quando essas duas linhas se cruzam. Veja que todas as vezes que tocou no fundo depois do halving, a gente tinha uma região de extremo, uma região de fundo. Ele fez essa característica aqui no ciclo passado e fez essa característica aqui no ciclo de 2020. 2020 e 2016, esses dois ciclos ele teve a mesma característica. Só que veja o que está acontecendo no ciclo atual. Ele está rompendo essa região, mostrando que a gente tem mais um extremo de preço, tá bom? Então aqui ele está mostrando que o preço atual é um preço muito extremo, é um fundo extremo. E a qualquer momento, a gente pode ter o Bitcoin voltando bem rápido para recuperar uma região de preço interessante ali, tá? Então, tudo mostra para a gente que o valor atual, o suporte atual é um suporte extremo, tanto graficamente quanto tecnicamente, tá bom? E mercado tradicional está confluindo com isso, está mostrando essa possibilidade para a gente também. Tá bom? Então, muito cuidado ao estar shortando o Bitcoin nesse momento e muito cuidado ao estar esperando um preço ainda mais extremo, o preço de 56 ou preço de 47. Isso não descarto, tá bom? Se romper aqui, a gente pode ter mais queda, 56, o mercado é imprevisível. Então, se no semanal romper, ele descaracteriza tudo isso. Toda essa nossa análise é anulada. E a gente vai ter Bitcoin a 56. Mas
o que importa pra gente é saber o que fazer, não é mesmo? Não importa você acertar uma direção e não saber o que fazer mesmo acertando a direção. Ou errando a direção. Por mais que você erre a direção, se você sabe o que fazer, você não vai ficar perdido. Você vai ganhar dinheiro da mesma forma, mesmo errando ou acertando. E, por mais que toda essa análise esteja errada, a gente vai saber que ele vai vir buscar os 56. Chegando no 56, a gente sabe que a gente tem região de fundo e ponto de oportunidade. Só que segurou acima, caracterizou tudo isso, confirmou tudo isso. Qual que vai ser o próximo ponto que o Bitcoin vai vir buscar? Primeiro ponto, 66. Segundo ponto, 71. Em no máximo 2 ou 3 semanas. Tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para você, tá? Espero que o vídeo tenha te ajudado. O foco vai ser sempre esse. Trazer vídeo para estar te ajudando da melhor forma possível. Se está te ajudando, só te peço o like. Deixa o like, que isso vai me ajudar a entender que o vídeo tá te ajudando e que você tá gostando dos vídeos que eu tô trazendo aqui, tá bom? Não ganho nada com isso, não ganho nada com like, mas eu entendo que você tá gostando, tá bom? E se inscreve aí também, porque eu tô aqui todos os dias para estar trazendo vídeos como esse, vídeo de análise gráfica, análise técnica e também oportunidade para você, tá bom? Vou ficando por aqui, fui!